De repente você sente o coração mais acelerado do que de costume, mas é só mais um dia de trânsito na cidade, carregado. Chega em casa e aquela dor de cabeça começa a te incomodar, todo dia no mesmo horário. E quando finalmente você vai descansar, cadê o sono? Não vem. É a insônia que te faz companhia. Humanamente, programa da Band News FM que é feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, hoje vai falar do manejo do estresse. Comigo aqui, sempre, as mais tranquilas análises do psiquiatra Daniel Barros. Oi, Daniel. Oi, Ellen, programa de utilidade pública, hein? Hoje é serviço para o ouvinte, porque olha, quem não está precisando de manejar um pouquinho o seu estresse, eu duvido alguém estar sintonizando agora ou pegando a nossa playlist, né? Ou vendo no YouTube e falar, esse tema não é para mim, não preciso aprender a manejar o estresse. Acho que a nossa vida, né, ela é cercada de estresse desde sempre. Não vou nem só falar vida moderna. Sempre a gente tem desafios e coisas que a gente precisa enfrentar, e isso leva ao estresse, e nem sempre a gente sabe lidar direito com isso. Então, hoje é um programa, acho que bastante útil para todo mundo. E para nos ajudar a manejar o nosso estresse por aqui, está conosco ela, a coordenadora do Programa Ambulatorial de Mudança de Hábito e Estilo de Vida, o PROMEV, Renata Guerra. Renata, super obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Olá, Ellen. Olá, Daniel. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre uma honra. Bom, eu acho que para a gente começar esse bate-papo, é legal a gente tentar definir o que é estresse, porque o Daniel já deu a deixa aqui, disse, olha, todo mundo precisa de um aconselhamento, porque todo mundo se sente um pouco estressado, mas o que é esse estresse, afinal? O estresse é uma resposta fisiológica que o nosso corpo se prepara para responder a algo que precisa de uma resposta rápida, né? Então, com quanto de estresse é necessário para que a gente consiga responder às nossas necessidades, às nossas responsabilidades. Isso é ok. Quando que isso começa a ser um problema? Quando o estresse ele começa a ficar crônico, quando o meu corpo se ativa para responder, mas ele também não volta para um ponto de relaxamento e de equilíbrio. Então, quando o estresse ele começa a ficar crônico e eu fico como se fosse pronta para responder, ou como se eu estivesse frente a uma ameaça, ou frente a responder a um problema, o tempo inteiro, aí o meu corpo começa a adoecer, se ele permanece nesse estado, né? Então, esse conjunto de reações do organismo para responder essas demandas, ele inclui aqueles sinais clássicos, né, Renata, do estresse, o coração acelerado, a musculatura tensa. É adrenalina correndo na veia, é isso? Sim, com certeza. Adrenalina correndo na veia. E a questão toda também é que eu não ouço muito você falar sobre isso, mas eu considero isso um ponto muito primordial, é como a gente realiza as tarefas, né? Um elemento que eu vejo assim que está muito conectado a esse estresse crônico é a pressa. Então, por exemplo, todos os dias pela manhã eu acordo, né? Acordo a minha filha para levá-la no colégio, dou café e vou levá-la. Se eu acordo com o tempo certo, eu consigo manejar isso de um jeito gostoso. É uma tarefa simples. Mas se eu tenho um tempo curto, se eu não acordei certo ou ela não acordou, essa pressa para fazer o que habitualmente a gente faz toda manhã vai gerar uma sensação de tensão, de coração rápido, de músculos mais tensionados. E pegando esse gancho do Daniel aí, ainda mais nós que temos culturalmente essa questão do atraso normatizado, né? É difícil isso. Exatamente. Tem essa questão cultural de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que essa brecha do online também deu uma sensação talvez falsa para as pessoas de poderem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, enquanto está fazendo uma coisa, já faz outra. Mas é muito necessário o manejo do tempo. Então, quanto tempo eu preciso fazer sem ter pressa? Fazer de um jeito
agradável. Isso tem uma repercussão fisiológica enorme, muito grande. A coisa da frase, né? É muito mais interessante você chegar até um pouco antes, porque isso te ajuda a relaxar, reconhecer o espaço, reconhecer o lugar e substituir isso, né? A pressa, a fazer tudo com essa necessidade de, meu Deus, será que vai dar tempo? Isso vai gerando uma outra sensação de segurança, de calma, de manejo, que vai alterando a qualidade do nosso estado, com certeza. Isso é um manejo de estresse importante. Dentro desse manejo do estresse, do chegar antes, eu te pergunto qual é a importância, por exemplo, da rotina na nossa vida? Olha, a rotina, eu considero também muito importante, porque o nosso cérebro, ele funciona sempre de uma maneira a prever as coisas, né? A gente tem um jeito de funcionar que a gente gosta da previsibilidade. A rotina, ela dá isso, ela dá previsibilidade. Você também consegue enquadrar aquilo que você precisa, inclusive tempo e outras situações, de uma maneira que você consiga agir de forma confortável. Quando você não tem rotina, essa previsibilidade ela diminui de forma substancial e isso sim pode também gerar dificuldade de você organizar as coisas da melhor maneira. É interessante, né, que fala-se, quando a gente fala do pessoas com transtorno do espectro autista, que você precisa manter ali a rotina, que quando sai da rotina eles ficam estressados, né? E isso se reflete às vezes em uma dificuldade comportamental. Na verdade, eles só são um sinal maior, talvez amplificado, daquilo que todos nós passamos, né, Renata? Sair da rotina é estressante porque você tem que se adaptar, você tem que responder àquela demanda nova. Se está na rotina, você meio que já sabe, você não precisa se adaptar. Mudou a rotina, pronto, acelera o coração, vem a tensão, porque é uma adrenalina caindo no sangue para você se adaptar àquela nova mudança, né? Com certeza, com certeza. É claro que um tanto de flexibilidade é necessário para a nossa saúde mental, né? Então, quanto mais a gente consegue ser flexível, melhor. Mas eu considero esse ponto da rotina interessante, sim, e importante justamente porque essa previsibilidade está dentro do que a gente já sabe, o manejo é muito mais fácil. O manejo do estresse, ele também tem a ver com como a gente se percebe momento a momento. Exatamente isso que você está falando, né, Daniel? Quando alguma coisa sai da rotina, isso gera um desconforto porque a nossa previsão ali deu erro, vamos supor, né? Então, isso tem uma resposta fisiológica. Mas o que eu quero dizer momento a momento? Quando a pessoa tem um conhecimento, tem uma interocepção um pouco mais saudável, mais evoluída, né? Essa capacidade de reconhecer sinais internos do corpo, ela consegue perceber pequenos sinais de desconforto. E se você tem, junto com a interocepção, algumas ferramentas para ajustar esse desconforto, você consegue ir manejando momento a momento o seu estado interno para que ele não cresça no ponto de gerar esses outros sinais de coração disparado, de ansiedade, de dificuldade de respirar, enfim, de sinais somáticos e mais importantes. Interocepção, ouviu aí, né, Ellen? Interocepção, a percepção dos nossos sinais internos, o friozinho na barriga, o coração começando a acelerar, a própria tensão do ombro, né? O ouvinte está agora ouvindo, a gente pode dar uma relaxada no ombro, tudo isso é interocepção, não é, Renata? Exatamente isso, exatamente isso. Então, quando a gente está afinado com a nossa interocepção, a gente consegue manejar isso momento a momento sem deixar que esse estresse cresça num tanto que quanto maior, mais difícil de manejo. Renata, você estava falando sobre a importância da rotina e lembrei de uma entrevista que nós fizemos recentemente aqui na Band News FM com uma série de mães, era para o Dia das Mães, né? E uma delas me falou um negócio que eu nunca tinha percebido sobre maternidade, né? Ela disse que logo que ela teve o filho, ela entendeu que havia no cuidado com o recém-nascido uma coisa mecânica. Ela disse, não, é assim, eu entendi que de tantas em tantas horas tinha que amamentar, tinha uma fralda para trocar, um banho para dar,
E no momento que eu entendi que tinha ali uma certa operação que era mecânica, eu digo, eu vou dominar isso aqui. Porque se alguma coisa fora disso aqui acontecer, eu vou estar tranquila para poder lidar com o imprevisível, né? Ela disse, eu domino bem essa parte que é meio manual aí, que é a coisa da fábrica, e aí quando tiver o imprevisível, quando vier a questão emocional, eu vou estar mais tranquila para lidar com a imprevisibilidade. O estresse é meio isso, no momento em que eu me conheço melhor, que eu tenho uma rotina, se surge algo além, eu fico um pouco mais bem municiada para lidar com ele? Sim, tem a ver com isso, sim. Com previsibilidade, como a gente estava conversando. Mas nós não temos controle absoluto da resposta que a gente vai ter diante das situações, né? Então, claro, quanto mais previsível, mais eu consigo manejar bem. Só que o tempo todo na vida, a vida pode trazer essas surpresas. E o manejo de estresse, ele entra exatamente nisso. Diante de uma situação que me tira do confortável, como é que eu posso lidar com isso da melhor maneira possível? Como é que eu posso manejar esse estresse? Essa mãe estava fazendo isso. Eu vou manejar aqui sabendo, conseguindo cuidar com aquilo que eu já conheço, o que é previsível. Isso é um manejo de estresse, né? Aí, diante desse cenário, as coisas novas que aparecerem, ela vai ter que manejar o novo, ela vai ter que manejar aquilo que é surpresa, né? E aí a gente tem algumas ferramentas para lidar com isso. É nelas que eu estou interessado também, hein, Renata? Porque aí a gente já falou de algumas coisas até essa altura aqui no programa, né? Gerenciar o tempo, beleza. Vamos fazer o nosso esforço, perceber as reações do corpo. Ótimo, vou estar atento aqui, relaxar e tal. Mas na hora que o bicho pegou, na hora que veio o estresse, veio ali, sei lá, o trânsito, veio o e-mail do chefe, o que eu posso fazer ali no agudo para também manejar o estresse, não só crônico, mas o estresse naquele momento? Tá, uma das ferramentas que você pode, para isso que você está me pedindo, né, fazer na hora, uma das coisas que é muito eficaz, barato, porque não gasta nem, e está ali, né, ferramenta de bolsa, pode tirar naquele momento e fazer, é trabalhar com a respiração. De que maneira? Você pode trazer a sua respiração, fazer uma respiração abdominal, como se você estivesse brincando de fazer barriga. Então, inspira, faz um barrigão, e expira, a barriga volta ao normal. Essa respiração abdominal profunda, ela vai ativar o sistema nervoso parasimpático. E isso vai fazer com que a nossa fisiologia vá trazendo o nosso corpo para reparação, para relaxamento, e vai desfazendo aquela ativação mais importante do estresse. Dessa maneira, você vai conseguir pensar melhor, agir melhor, responder melhor, se acalmar. Né? A história do respira fundo, então, é verdade. É super verdade. Mas respirar fundo na barriga. Porque se você respirar fundo aqui no tórax, não adianta muito. A única coisa que vai adiantar é que vai te dar um stop, um tempo. Mas fisiologicamente não muda muito. Agora, se você traz a respiração para a barriga, daí fisiologicamente muda. Essa é uma ferramenta que pode ajudar naquele momento agudo, exatamente. E a sentir fazer a barriga crescer mesmo, né? Fazer a barriga crescer, fazer a barriga murchar, é isso, né? Exatamente. Se o ouvinte quiser fazer isso nesse momento para experimentar, é bem fácil. Você pode colocar suas duas mãos em cima da barriga e observar que enquanto você inspira, as mãos se movimentam para cima junto com a barriga. E quando o ar sai, as mãos descem, né? É certeza que o ouvinte está fazendo isso. Quando você começou a falar, eu já comecei a fazer. É engraçado. Se a gente fala em respiração, a gente já toma consciência dela e já dá uma controlada, né? Olha, eu vou contar para vocês. Eu fazia isso numa aula de locução de rádio e TV que eu dava. Era uma noite que a gente fazia só treino de respiração, porque para quem faz locução é muito importante. Então, a gente fazia várias formas de respiração, a torácica, a abdominal.
era a melhor aula do semestre, de disparado, sempre todos os alunos diziam, e os alunos saíam outras pessoas da sala de aula. Chegavam lá às 7 da noite, estressados, trânsito, São Paulo, garoa, não sei o que, deu tudo errado, né, esporro de chefe, não sei o que. Eles saíam 11 da noite da faculdade, assim, leves. É fantástico, assim, o efeito que isso faz sobre as pessoas. Uma turma imensa de alunos, jovens, cansados, a mil, e eles saíam outras pessoas dessa aula, assim. Então, realmente faz efeito, faz mesmo. A respiração é uma ferramenta super potente, super, super. Mas quando a gente fala em gerenciamento do estresse, Renata, enquanto eu fazia a pergunta aqui para você, já me caiu a ficha, né? Que essa coisa do agudo é uma parte e a coisa do gerenciamento da vida é outra parte, né? Então tem uma coisa que vamos dizer assim, para falar com o noticiário, né? É estrutural. Você tem que pensar na sua estrutura de vida, no tempo que a gente já falou, e tem coisa que é momentânea, que é aquele instante ali que você ficou, né, mais estressado e respirou fundo. Vou fazer uma pergunta que talvez não tenha muita resposta, ou, enfim, dependa do contexto, mas acho que está na cabeça do ouvinte também. Tem algum dos dois que seja mais importante? É mais importante você focar no estrutural? É mais importante você atuar no agudo? Tem que fazer os dois? Tem que começar por onde? Como é que a gente lida com esses dois aspectos do gerenciamento do estresse? Eles têm que andar juntos. Na minha opinião, eles têm que andar juntos. Você tem que... É muito necessário que a gente esteja conectado com o momento presente e com nós mesmos para manejar o agudo, o que acontece momento a momento dentro do meu corpo e como eu respondo a isso. E, paralelamente a isso, é necessário, para que a gente tenha uma vida saudável, ter um manejo de estresse mais amplo e com vários cuidados possíveis para que eu possa manter minha saúde. Porque, claro, a nossa vida, a nossa rotina, a nossa cultura, como a Ellen até comentou ali no começo, ela aponta muito mais para uma vida não saudável do que para uma vida saudável, posso dizer assim, né? Nossa organização cultural. Então, é necessário uma série de cuidados para manejar esse estresse. Daí a gente pode pensar em algumas coisas, né? Como, por exemplo, receber massagem, atividade física é extremamente importante para o corpo ficar numa atividade mais saudável. Atividades espirituais e religiosas também que ajudam a se conectar com a transcendência também trazem uma outra atmosfera mais saudável para manejo de estresse. Leituras de bons livros que possam inspirar você a pensar em coisas que fazem bem, né? Também pode ser considerado um fator para manejo de estresse. Contato com atividades artísticas também pode ser considerado um manejo de estresse. Tempo de qualidade na natureza. Super, super importante também. Trabalho voluntário que tenha um significado para a pessoa, né, que faça, que entre ali em algum propósito, também é favorável. E música, gente, ouvir música. A música é um elemento também muito potente para o manejo de estresse. Tanto ouvir música, cantar também, né? Agora uma pergunta. Tem uma música que seja mais antiestressante? Tem uma ideia de que músicas relaxantes de meditação, New Age, sejam mais relaxantes ou música clássica, mas pode ter gente pode ter ouvinte que se estressa com esse tipo de música e fala, não, eu gosto de outra música e talvez outra música seja mais relaxante para mim. Tem a ver com preferência ou tem a ver com estilo mesmo, Renata? Olha, muitas pessoas que trabalham com som, né? Porque som é vibração, obviamente. Então, cada vibração tem um efeito no nosso corpo, claro.
Então, músicas mais calmas tendem a acalmar. Mas eu também considero a preferência da pessoa. Tem gente que fala assim, eu ouço tal música e eu fico super feliz, adoro aquela música. Então, eu acho que isso também é super importante e não vai brigar com isso. O que a pessoa sente e se sente bem com a música, né? Então, ouça aquilo que você gosta. Eu acho que isso também tem um efeito muito poderoso. Renata, você estava falando sobre formas de manejar o estresse. E eu te acompanho nas redes sociais, vejo algumas dicas, vejo algumas práticas que você faz. E uma das coisas que eu te vejo fazer e vejo você falar sobre é a meditação. Isso ajuda ou não? Olha, Ellen, sou muito fã da meditação, né? Acho que medito há mais ou menos 20 anos. E considero a meditação uma das ferramentas mais poderosas para manejo de estresse, com certeza. Mas assim, com certeza alguém que está nos ouvindo agora diz, não, Ellen, Daniel e Renata, eu já tentei, baixei o aplicativo, começa aquele negócio do respirar fundo, eu olho para o teto, começo a pensar no teto, começo a pensar, não consigo, não tem jeito, o que faz? E acho que podia também dar uma introdução, Renata, o que é meditação, né? Porque a gente fala e para nós é muito claro o que é, mas tem gente que está ouvindo pela primeira vez falar assim, eu já ouvi falar de meditação, mas o que é meditação afinal? É uma coisa, são várias coisas? O que é meditação? Quando a gente fala em meditação, a gente pode pensar em meditação em dois sentidos. Meditação no sentido do estado ou da técnica. Né? O estado meditativo é um estado no qual o indivíduo ele fica em observação, em testemunho daquilo que ocorre dentro e fora dele. Tem gente que pensa que meditação é conseguir não pensar em nada, esvaziar completamente a mente. Não necessariamente, porque a atividade da nossa mente é pensar. Então, obviamente, pode chegar no momento onde esses pensamentos param, mas a meditação está acontecendo desde o momento que você para e testemunha tudo aquilo que acontece. Isso é meditação, no sentido de estado. Meditação quanto técnica, a gente tem inúmeras técnicas de meditação que são um passo a passo que te ajudam a chegar no estado meditativo. Daí temos várias técnicas, vários grupos de técnicas. A gente pode dividir de uma maneira simplória a meditação em monitoramento aberto, que é essa capacidade de eu estou aqui e observo tudo aquilo que acontece, que chega na minha consciência. E meditação de atenção focada, vamos dizer assim, que a pessoa foca num objeto específico durante a prática da meditação. Temos inúmeras diferenças. Tem a meditação ativa, que a pessoa simplesmente senta e para e medita. E a meditação ativa, que é a meditação com que eu trabalho, que é uma meditação ativa. São técnicas que se utilizam de movimento, de respirações ou de som para ajudar o indivíduo a entrar no silêncio, nesse momento que ele fica mais quietinho, mais parado, em silêncio, de uma forma mais natural. Porque, por exemplo, a pergunta que a Ellen fez, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas eu sou muito agitada, eu não vou conseguir meditar, não vou conseguir sentar. É verdade, né? Nossa cultura é muito acelerada, a mente ocidental é muito acelerada. Então, se eu digo assim, não, sente agora e medite, bom, a cabeça fica mil. Mas se você tem técnicas que podem te ajudar a movimentar o corpo, soltar som, ou trazer algumas respirações específicas que ajudam o sistema a relaxar primeiro, na hora de você ficar em silêncio, isso acontece de uma forma mais natural. Uma outra dúvida que eu tenho aqui é a seguinte, eu já vi, e queria que você me dissesse se isso tem algum embasamento ou não, pessoas que estavam em momentos de muito estresse, e aí procuraram terapia e tudo mais, disseram, olha, eu estava pensando em fazer uma atividade física, então eu pensei em fazer um boxe, sei lá, um Muay Thai, né, para descarregar essa coisa, e foram recomendadas a fazer uma coisa menos, né, sei lá, vai para uma yoga, vai para um balé,
porque se você está com muito estresse, fazer atividades que são de muita adrenalina pode piorar isso. Tenta fazer uma coisa que vai te ajudar a acalmar. Isso faz algum sentido? Não. Qualquer atividade é atividade. Olha, às vezes a pessoa precisa aprender a navegar por mares mais calmos. Então, por exemplo, às vezes a pessoa começar a fazer um yoga ou atividades meditativas, às vezes traz para ela outras ferramentas, outras sensações que podem ajudar. Mas eu não acho que fazer um boxe ou fazer algumas outras atividades mais energéticas vão piorar o estresse. Não consigo ter essa percepção. Eu acho que também pode ajudar, sim, né? Porque tem pessoas que têm essa necessidade de extravasar e tendo um lugar adequado para isso, como uma prática esportiva, dar vazão para isso pode ser também bastante saudável. Agora, uma vez eu li uma pesquisa, Renata, que isso, eu acho que funciona até como prática de atividade física, né? Atividade física, em geral, ela é um excelente antídoto para o estresse. Aliás, completei agora em maio 7 anos de natação, hein? Estou entrando agora na 8ª temporada de natação e posso dizer como um ex-sedentário que, de fato, o meu sono, o meu estresse, tudo isso muda, assim, visivelmente. Agora, uma vez eu li uma pesquisa que diz que essa coisa de extravasar, de socar o travesseiro, de tocar, ela não funcionaria no manejo do estresse agudo. Então, as pessoas têm essa mitologia aí de que você precisa pôr para fora, você precisa extravasar quando você fica nervoso, você gritar, você socar o travesseiro, você vai se acalmar porque você põe para fora, mas quando você se engaja em atividades assim explosivas, na verdade, seu estresse pode até aumentar. O ideal seria parar, respirar fundo, respiração abdominal, dar um tempo, porque a emoção vem e vai, né, como uma onda sempre. Também tem sentido, né? A gente acho que tem a ver com essa coisa de prestar atenção nos sinais do próprio corpo, né? Se sair gritando, socando, esses sinais vão ser amplificados. É importante ter várias ferramentas, né? Porque, por exemplo, depende. Às vezes, quando uma coisa acontece em que a pessoa fica muito furiosa, se ela tem um lugar, vamos supor, se ela tem dentro de casa, tem um lugar seguro onde ela pode fazer isso, de socar um travesseiro e depois se acalmar, às vezes isso é necessário. Mas se ela só sabe isso, se ela estiver num ambiente, por exemplo, numa reunião, num lugar fora de casa, onde isso não for possível, ela vai ficar numa saia curta, porque como é que ela vai sair daquele estresse? Então, é preciso que a gente tenha várias ferramentas. Né? Eu não acho que não é uma questão de demonizar, bater no travesseiro, essas coisas, mas assim, às vezes isso vai ser necessário. A pessoa pode ficar tão ativada que ela fala, meu Deus do céu, eu tô com vontade de, né, pegar alguém pelo pescoço, então melhor pegar o travesseiro. E extravasar ali e depois se acalmar. Mas não pode ficar só nisso. Porque a nossa vida circula por muitos ambientes onde isso não vai ser possível. Eu acho que, né, manejar momento a momento o que é possível na situação. Perfeito. Renata, você deu aqui uma série de dicas para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo também, falando sobre esse manejo do estresse. A gente está se aproximando aqui do fim do nosso programa, então eu queria pedir para você e o Daniel, para o nosso fechamento aqui, eu sei que a gente não tem muito como mudar o nosso dia a dia, né? Vivemos a maior parte daqui de quem está nos acompanhando em grandes cidades, em cidades que tem muito trânsito, em que a gente acaba passando muito tempo no ambiente de trabalho, não tem como mudar muito essa rotina. Então, acho que para fechar aqui, o que vocês deixariam como uma última mensagem que dá para a gente pensar e adotar como hábito, de repente, para o nosso dia a dia? Assim, olha, seria legal no seu dia você fazer isso todo dia, para tentar ter um dia a dia, pelo menos, um pouco mais leve? Eu diria que, assim, o mais básico, né? Manejar o tempo, para que você não precise fazer suas atividades com pressa. Atividade física regular,
Isso ajuda a liberar muito estresse. E introduzir a meditação na sua vida também. Meditação e tempo na natureza. Acho que são 2 elementos muito importantes para que você possa manejar, trazer saúde. Porque a meditação também ela ajuda a ampliar a interocepção, essa capacidade de você perceber sinais internos do corpo, que vai culminar no melhor manejo de tudo de uma forma geral. E a gente sabe, né Ellen, Daniel, que quando a pessoa está sob estresse, ela tende a se envolver com hábitos piores de saúde. Então, ela tende a usar mais substâncias tóxicas, fumar, beber em quantidades, bebidas alcoólicas em quantidades maiores, tende a ficar mais sedentária, comer mais comidas pouco saudáveis. Então, esse manejo nos ajuda também a ter escolhas mais saudáveis num ciclo virtuoso de escolhas e saúde. É isso aí, eu não poderia concordar mais e gostei muito da dica de a gente prestar atenção. Tudo começa com a percepção, com a consciência, né? A gente monitorar os nossos sinais e lembrar da respiração. Só de falar da respiração, a gente já lembra de respirar e dar aquela oxigenada, aquela acalmada, respirar lá no abdômen, né? Fazer a barriga inflar. Se a gente tiver consciência disso, às vezes no meio do trânsito você percebe a tensão, como que você vai perceber? Quando você está consciente. E aí dá aquela respirada, só isso já dá uma relaxada. É um comecinho, né? Tem muita dica ao longo do programa, mas colocar essa na rotina é muito fácil. Como a Renata falou, é uma ferramenta de bolso aí que não custa nada. É isso, ouvinte da Band News FM. Então, ó, vem respirar aqui conosco. Eu agradeço demais aqui a participação da coordenadora do Programa Ambulatorial de Mudança de Hábito e Estilo de Vida, o Promev, Renata Guerra. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, viu, Renata? Gratidão, eu que agradeço. Aliás, a Renata é uma antipredestinada, né, a Renata Guerra aqui. É verdade, né? Nome de guerra falando de paz. Eu sou da paz. Daniel, obrigada mais uma vez por esse encontro aqui. Aprendendo a cada dia, né? Manejar o estresse. Toda semana manejando o estresse aqui, Ellen. Sempre, sempre. Você, ouvinte da Band News FM, é o seguinte, pode ouvir mais uma vez, compartilha, ajuda aí a manejar o estresse geral da galera lá na nossa página no YouTube da Band News FM ou nos tocadores de podcast. E aí, na semana que vem, aqui no Dial, nós temos mais um encontro. Até lá!